Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, nos fortalecendo na fé, reunidos aqui, atentos ao Evangelho do dia de hoje, nesse dia 6 de dezembro de 2023, nessa quarta-feira, na primeira semana do Advento. E o Evangelho que nós temos é de Mateus, capítulo 15, versículos de 29 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosa multidão aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Buscamos nesse tempo do Advento dar um passo a mais em direção ao Natal que se aproxima, e a liturgia vai nos educando, nos orientando e vai nos enriquecendo com aquilo que a gente aprende. A gente já disse, sempre lembra, Jesus tinha 3 preocupações na vida: a saúde humana, a alimentação e as relações humanas. Principalmente as relações de dimensão da lógica do poder. Do perdão. Então essa era a pauta de Jesus. E no Evangelho de hoje nós temos Jesus com essas 2 primeiras preocupações: a saúde e a alimentação. Então o que nós temos? Jesus estava na margem do mar da Galileia, e ali Jesus sai e vai para uma montanha, lembrando que montanha é sempre o lugar de uma experiência de encontro com Deus. Montanha, biblicamente, é o lugar em que o ser humano sobe, Deus desce, ali há o encontro. É na montanha que Moisés recebe os 10 mandamentos, é na montanha que Jesus faz o sermão da constituição do novo povo de Deus, o sermão da montanha. É na montanha que Elias fica lá 40 dias, depois desce para ajudar o povo a se converter. Então a montanha é sempre essa experiência do ser humano que sobe, Deus que desce, ali há o encontro. Então Jesus sai do mar da Galileia, sobe uma montanha e senta. Ato de sentar significa autoridade e ao mesmo tempo ser humano livre. Somente o homem livre come sentado. E quem fala sentado fala com autoridade. Viu? É a atitude do pai que senta numa cadeira, os filhos, viu, na frente, e o pai vai educar e ensinar os seus filhos. Então nós temos esse movimento. Jesus é alguém que está na montanha, ali senta, e ali o que acontece? Numerosas multidões aproximam dele, levando eles coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Viu? Nós estamos falando de coisa importantíssima na vida. Viu? Cegueira, mudo, coxo, aleijados. Viu? Então, quer dizer, nós temos aí gente incapaz de nada. Alguém que é incapaz de enxergar. Alguém que é incapaz de falar. Alguém que é incapaz de andar. Então, Jesus recebe esse pessoal que não anda, não vê, não fala. E Jesus devolve a eles a capacidade de andar, a capacidade de falar, a capacidade de ver e talvez de ouvir também.
Então ali Jesus, no primeiro momento, Jesus devolve ao ser humano aquilo que é importantíssimo para ele. A dimensão de ver, de se movimentar, de ser livre para ir para qualquer lugar, de falar. Então Jesus vai devolvendo e o pessoal fica feliz com isso. No segundo momento, Jesus olha e diz: tenho compaixão da multidão, porque faz 3 dias, e vamos lembrar, 3 é um número simbólico, são 3 dias da morte até a ressurreição. 3 é a totalidade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 vezes Pedro negou Jesus, 3 vezes Jesus perguntou a Pedro: tu me amas? Viu? E tantos outros 3, que sempre é muito importante dentro da Bíblia, que é a totalidade divina, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tem 3 dias que esse povo está comigo e não come, e eu não quero despedir porque eu não quero que eles desmaiem. Então é um povo que está com Jesus voltando a ver, voltando a falar, voltando a andar, recuperando a saúde. Mas agora bate a fome. E aí, diante da fome, Jesus: não estou preocupado com eles, eu tenho compaixão com eles. Lembrando que compaixão é estar ao lado, estar junto com a doença do outro. Porque com é junto e paixão é patos. Patos é uma doença. É patologia, né? Então é patologia, doença. Então Jesus está com a vida e o coração dele junto com a doença do outro, junto com a fome daquela multidão que há 3 dias não tem nada. Então nessa realidade, Jesus preocupado, os discípulos dizem: onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus pergunta: o que vocês têm aí? Temos 7 pães e os peixinhos. Então organiza a multidão, dê à multidão liberdade, ponha para sentar. E aí a gente volta aqui: comer sentado é ato de ser humano livre. Jesus está pedindo para essa multidão se tornar livre. Escravo come em pé, o ser humano livre come sentado. Por isso, quem é escravo do trabalho, quem é escravo dos seus compromissos, da sua agenda, começa a comer em pé, porque ele é escravo do seu horário. E ele não é livre para poder nem cuidar de si mesmo, porque tem que cumprir a agenda e sai como escravo comendo em pé. E aí Jesus põe essa multidão. Jesus não agradece a quem doou. Jesus não agradece a quem doou. Viu? E Jesus pede 7 pães e alguns peixinhos. Manda a multidão sentar pelo chão. Ele agradece a Deus. Viu? Ele agradece a Deus. Ele não agradece quem ofereceu e doou os 7 pães e os peixinhos. Ele agradece a Deus. Comida é algo sagrado que a gente agradece a Deus. E ao agradecer a Deus por este alimento, ele dá aos discípulos, os discípulos dão à multidão. Com detalhe, Jesus mesmo não ofereceu nada. Jesus não ofereceu nada. Jesus não tinha pão, não tinha peixe. Ele perguntou: o que vocês têm? Nós temos isso aqui. Então, na dimensão da partilha, todo mundo sentado, nós vamos agradecer a Deus pelo que a gente tem. E é na graça de Deus, de reconhecimento de que nós vamos comer um alimento abençoado por Deus, é que todo mundo fica satisfeito. Mas isso é preciso ter um ato de liberdade, de doação. Enquanto um propõe: vamos resolver as coisas comprando, Jesus propõe: vamos resolver as coisas partilhando. Enquanto um pensa na lógica econômica, Jesus propõe a lógica da partilha. E aí segue o Evangelho: os pães e os peixes. Jesus deu graças, partiu, dava aos discípulos à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sopraram. Quer dizer, na partilha todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda sobrou. É aqueles café da manhã partilhado que a gente já fez, né? Faz na igreja, né? Uma coisa partilhada, todo mundo traz um pouco, todo mundo come, ainda sobra e leva para casa. Então peçamos a Deus que abençoe, ilumine a todos nós, nos fortaleça na fé, nos dê um coração bom, capaz de amar e perdoar sempre, e que a gente possa viver em paz, sempre na dimensão mais da partilha do que das coisas que a gente pensa que só resolve com dinheiro. Um abraço e até mais.